Boa tarde a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja presente na vida de cada um dos irmãos. Eu vou me atrever a repetir uma frase que o meu tio sempre fala, que é: parabéns a cada um de vocês que está aqui, pela disposição de estar aqui. Poderiam estar nas suas casas, no conforto, mas preferiram estar aqui para louvar e adorar nosso Deus. Então, que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. E eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, numa meditação, sobre o poder da oração. Às vezes a gente não sabe a força que uma oração tem. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns exemplos. E para iniciar nosso texto, nossa mensagem, gostaria de estar lendo o texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 20, para estar dando base à nossa meditação dessa tarde. Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 20, que diz assim. Os irmãos podem ficar à vontade, se você ficar sentado em pé, os irmãos fiquem à vontade. Amém? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite e com o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sarais, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que alguém que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Eu gostaria de enfatizar nesse texto 3 versículos. Primeiro, o versículo de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai se abrir, com quem a gente vai, vamos dizer assim, desabafar. Porque às vezes você se desabafa com um irmão que você acha que tem confiança, dali a pouco aquilo que você confessou, aquilo que você se abriu para dividir a carga que Jesus mandou, daqui a pouco outra pessoa lá no mercado está sabendo. E daí você fica triste e você se fecha e acaba não confessando. Então, depende do que a gente vai falar, com quem a gente vai se abrir, a gente tem que tomar cuidado, procurar sempre uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente você confia para se abrir. Porque às vezes a gente tenta levar tudo nas costas, mas vai chegar um momento que você não vai suportar. Você não vai aguentar, você vai começar a ficar doente, você vai cair em depressão ou você vai cair em ansiedade, alguma coisa vai acontecer. Então é bom, por isso que Jesus falou, divida a sua carga. Às vezes a tua carga está muito pesada e você tem um irmão do teu lado que pode te ajudar, pode te auxiliar. Outro versículo que eu gostaria de ressaltar é o versículo 17, que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para chover, e não choveu por 3 anos e 6 meses. A gente vai ver toda a história de Elias. Coisa bonita, um homem profeta, separado por Deus, fez grandes coisas. E ele orou, pediu para Deus cessar a chuva. Deus ouviu a oração dele. Depois passando, se a gente for lá, voltar às histórias, vai ver
que ele desafiou aqueles profetas de Baal, teve 400 e não sei quantos lá, desafiou para que fizesse um holocausto e mandasse fogo do céu. Os 400 profetas de Baal fizeram seu altar, gritavam, se batiam, se cortavam, se mutilavam, e nada. E Elias falava, grite mais alto. Vai que o Deus de vocês está dormindo. Vai que o Deus de vocês está no banheiro. Grita mais alto. E ele ridicularizando aqueles sabendo que aqueles profetas, aqueles deuses não existiam. E Elias, vendo que não estava funcionando, retirou eles, restaurou o altar, fez o que era preciso, jogou água. Da onde ele achou água, não sei. Se fazia 3 anos que não chovia, e jogava água, encharcou aquele lugar, e fez uma pequena oração, e Deus mandou do fogo do céu, consumiu aquele holocausto, toda a água. Diz o texto que o fogo lambeu a água do rego, e ele era um homem que nem nós. E às vezes a gente deixa de orar, porque a gente se acha insignificante, a gente se acha pecador, se acha indigno da presença de Deus, e verdadeiramente somos. Mas é algo que não nos pode impedir de buscar a Deus a cada momento, a cada dia e todos os momentos que a gente pode. Um exemplo que eu retirei das Escrituras está baseado lá em 1 Samuel, do capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12, que também foi uma grande mulher que fez uma pequena súplica ao Deus, que diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Um voto dizendo ao Senhor dos Exércitos, e voltou um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares à minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecerdes, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, preservando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Se a gente for voltar alguns versículos nesse capítulo, vai ver que um certo homem chamado Eucana, todos os anos vinha até Siló apresentar as ofertas. Anualmente eles vinham na festa, ficava ali um período de tempo e sempre prestava holocaustos por Penina e por Ana. Naquela época, quando o homem se casava e a mulher não lhe dava filhos, ele tinha a permissão da lei para se casar novamente. E ele se casou novamente com Penina e teve alguns filhos. E cada vez, o texto fala que cada vez que ele subia a Siló prestar culto a Deus e os holocaustos, Penina ridicularizava Ana, porque ela não tinha filhos. A gente não faz ideia o que ela falava. Mas Ana se entristecia, com razão. Porque a outra tinha uma renca de filhos, e ela queria ter filhos e não tinha, pois Deus cerrou a madre dela. E ela, de certo, não sei quantas vezes, quantos anos ela suportou isso. Acredito, eu tento me colocar na situação dela, eu imagino que deveria ser terrível suportar a rival
ridicularizando a situação dela. Isso entristecia a Ana. Então Ana chegou um momento que depois que comeram, depois que beberam, foi lá perante a tenda e começou a orar. E o texto fala que ela só movia os lábios, não se ouvia som da sua boca. E ela fez essa oração a Deus. Depois, se a gente for continuar o texto, a gente vai ver que Eli achou que ela estava bêbada, que ela estava de brincadeira ali. E eu imagino que era algo natural na época acontecer isso. As pessoas comiam, bebiam, e a bebida lá era vinho, era uma bebida alcoólica, e era normal a pessoa se embriagar. E o profeta, o sacerdote ali, imaginou que ela estava bêbada. E o texto vai falar, chamou a atenção, por que tu bebes demais? E ela fala para ele, não, Senhor, eu não bebi, apenas estou orando a Deus. E o texto não diz que ela contou a oração para Eli, mas ele falou, então Deus vai ouvir tua voz e vai conceder o teu pedido. Dali um ano, Deus concedeu um filho a Ana. E depois de algum tempo ela vai e entrega ao sacerdote e assim a história se prorroga ali no texto. Este é um exemplo da oração, de oração, do poder da oração. Outro que eu encontrei se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 12, que diz assim: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres, que eu te darei. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, o Senhor Deus confirmasse a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois agora, sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porque houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimentos te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honras, como nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. A gente analisa aqui, eu analiso aqui pelo menos, uma breve oração de Salomão a Deus: me dá sabedoria. Eu imagino para ele como foi difícil ver o que aconteceu com o seu pai que antecedeu, tudo que ele fez, todos os erros que ele teve, toda a consequência que acarretou depois disso, e ele chegar a um certo momento e dizer: agora você é o rei. Imagine você na situação de Salomão, o que você faria? Do nada, você vai ser prefeito de Tomazina. O que você faria? Vamos imaginar que Tomazina é um reino, e está lá o rei, foi deposto, morreu, e chega os mais velhos da cidade e falam: você vai ser o rei ou a rainha de Tomazina. Qual seria a sua primeira atitude? Salomão, com receio, com medo talvez, pediu sabedoria a Deus. O texto um pouco antes fala que ele fez holocaustos, matou 1.000 juntas de boi. Então ele teve, vamos dizer assim, teve a satisfação, o desejo
de dar o melhor para Deus, e ele só pediu uma coisa a Deus: Deus, me dá sabedoria para eu poder governar este povo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Nós, hoje em dia, poderíamos pedir casa, poderíamos pedir mansões, poderíamos pedir riquezas, poderíamos pedir carro do ano. Mas Salomão decidiu pedir somente sabedoria e Deus concedeu. E ele falou: não houve e não haverá um homem tão sábio como você. E a riqueza também. Então, Deus ouviu a oração de Salomão. Outro personagem que nos traz sobre o poder da oração se encontra lá em Mateus, capítulo 5. Mateus 8, versículo 5 até o 10 e o versículo 13. Mateus 8, versículo 5 até o versículo 10. Diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de entrares debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado da minha ordem. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado fazer isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E o versículo 13 diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse personagem aqui, o centurião de Cafarnaum, eu acho interessante o tamanho da fé desse homem e o respeito que ele tinha com Jesus. Ele sabia quem Jesus era, ele sabia o poder que Jesus tinha e ele sabia que ele era indigno de receber Jesus na casa dele. Por ser um homem, talvez, que se achasse cruel pelo cargo que ocupava, porque mandava talvez matar as pessoas, ele se achava um homem indigno de receber Jesus na sua casa. E é interessante, ele sabe a autoridade que Jesus tinha, comparando com o que ele era. Ele dizia aos seus soldados: vai lá, faça tal coisa, o soldado tinha que ir fazer. Mandava o soldado vir aqui, o soldado tinha que vir e fazer. E ele disse a Jesus: assim como eu sou homem de autoridade, e o Senhor é muito mais do que eu, é só dar uma ordem que o meu criado será curado. E Jesus, vendo, e eu acho interessante também, ele comparando que nem em Israel, nem no meio do seu povo, ele viu um homem com tamanha fé que nem aquele centurião. Versículos antes fala que Jesus vinha e carregava multidões. E logo antes tem outra situação a qual Jesus curou, e Jesus fez como ele pediu ali na sua oração. Só deu ordem para que o meu servo seja curado, que eu creio que ele será curado. E Jesus fez assim como ele pediu. Deu a ordem e o servo dele foi curado. E para finalizar, Lucas 23, versículo 39 a 43. Talvez alguns não vejam como uma oração, mas eu vejo como uma oração esse personagem.
Lucas capítulo 23, versículo 39 até o 43, que diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava ele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando nas mesmas condições? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que a nós feito mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem estava crucificado, pendurado lá na cruz, junto com Jesus, junto com mais um malfeitor. Ele sabia a consequência dos seus atos. Jesus estava ali, sem culpa, não fez nada, mas entregou ali a sua vida por aqueles dois homens e somente um aceitou. E ele fez a oração a Jesus: Jesus, lembra-te de mim. Foi mencionado hoje de manhã na escola sabatina sobre essa situação. Um homem que talvez roubou, matou, bateu, roubou, fez um estrago naquela época. Mas Jesus não levou em consideração o passado. Naquele momento ele reconheceu que errou e pediu para Jesus: me dá a salvação. E foi mencionado aqui: quem de nós para dizer que este homem não foi salvo? Então esses são 4 personagens que há nas Escrituras Sagradas que falam sobre oração. Há vários outros mencionados e nos dão exemplo de como nós podemos chegar a Deus, como nós podemos orar e encontrar esse poder da oração. Que Deus assim nos abençoe, que nós venhamos aprender com Ana, com Salomão, com o centurião e com o ladrão ali da cruz. Várias formas de pedir a Deus algum milagre. Talvez você está passando por alguma situação que aos nossos olhos e aos olhos dos médicos, aos olhos dos seres humanos, não tem cura, não tem como resolver, não é o fim do caso, mas tem alguém que você pode buscar, que você pode orar e pedir, e Deus estará assim respondendo a sua súplica, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós, e que aquilo que faltou da minha parte, o Espírito Santo esteja completando na vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém. Eu volto a palavra ao pastor Liberti. Graças a Deus. Deus é poderoso, é misericordioso e pode responder às nossas súplicas, suprir as nossas necessidades, seja ela quais forem. Eu gostaria que... Cadê a turma? Acho que pode ser você mesmo, por favor, fazer uma oração de agradecimento.